boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Meu nome é Carla Anastácio, sou sócia da área de Societário e M&A do Faz Advogados. Hoje está aqui comigo a Jéssica Barbosa, que também é sócia da área de M&A e Societário. E hoje é mais uma edição do Faz Mais Simples. O Faz Mais Simples é uma iniciativa do escritório que a gente busca falar sobre temas desafiadores, temas polêmicos, ou simplesmente temas que possam ser do interesse dos nossos clientes, temas do dia a dia mesmo. Hoje a gente escolheu falar sobre os desafios no pós-closing de uma operação de M&A, né? Ou seja, os desafios no dia seguinte, depois que é concretizada uma operação de compra e venda de uma empresa. E por que a gente escolheu falar sobre esse tema, né? Uma operação de M&A, ela muitas vezes ela dura meses, dura bastante tempo, às vezes quase um ano. As partes trocam minuta para cá, minuta para lá, são feitas diversas reuniões. E os desafios, eles não terminam no momento que tem a concretização do negócio, no momento que tem o fechamento da transação. Esses desafios, eles perduram, a gente tem os desafios do dia seguinte, e a gente quis trazer alguns exemplos práticos, alguns exemplos de cláusulas contratuais que costumam dar algum tipo de ruído, que costumam dar algum tipo de problema, falar também de algumas medidas para mitigar, né, esses problemas. E essa lista, né, assim, são exemplos que a gente pensou com base na nossa experiência, né, assim, não é uma lista exaustiva, são pontos que a gente pensou. Então, eu vou falar um pouquinho, a Jéssica vai me ajudar. E o primeiro exemplo que a gente pensou aqui para trazer para vocês foi a integração, né? Porque quando uma empresa compra outra, a gente tem no dia seguinte um grande desafio de integração de estruturas, de integração de sistemas, integração de cultura, de valores, de pessoas. Então, é muito importante que durante todo o processo de M&A, essa integração seja pensada, que isso não fique só para o dia seguinte, né? É importante ter aí uma equipe dedicada a fazer essa integração. Isso vai ser muito importante para o sucesso desse pós-closing, para o sucesso do dia seguinte. Até mesmo também a forma de comunicação, a comunicação para o mercado, comunicação para clientes, comunicação para fornecedores, comunicação para os colaboradores. Então, ter uma equipe dedicada especificamente para essa integração é bem importante para que esse pós-closing seja aí bem sucedido. Um outro exemplo de desafio que a gente pensou é o caso do vendedor, né? O vendedor que continua na operação no dia seguinte. Ele continua na operação, mas ele continua na operação com um outro chapéu, né? Ele está agora com um chapéu de executivo. Então, muitas vezes a gente tem aí um vendedor que estava numa empresa que era acostumada a ser uma empresa de dono, né? E a gente está o vendedor agora num papel de executivo, um papel super relevante, um papel estratégico, importante para essa integração também, mas que ele tem que seguir as diretrizes do grupo comprador, né? Não é mais as diretrizes da cabeça dele como vendedor. Então, esse equilíbrio também é um desafio, né? E aí, uma coisa que pode ajudar, né, não resolve completamente, mas ajuda a mitigar e a mitigar os problemas e a dar um norte na atuação do vendedor, é o contrato, né? São os limites, são os papéis que ele vai desempenhar, suas atribuições. É bem importante um contrato que esteja com isso bem delineado para poder seguir que o vendedor tenha uma linha de atuação bem definida. Vou passar a bola agora para a Jéssica para ela falar sobre mais alguns pontos. Obrigada, Carla. Bom, um outro tema que costuma ser um desafio jurídico aí no pós-fechamento de uma transação de M&A são os passivos, né, que a empresa target que foi vendida ela possui, que foram mapeados durante o processo de auditoria. A auditoria legal que acontece numa das primeiras fases do M&A, né? A cláusula do contrato de compra e venda que trata sobre esses passivos é a cláusula de indenização.
Normalmente, fica estabelecida no contrato de compra e venda que o vendedor ele fica responsável por esses passivos que tenham acontecido até a data do fechamento. E o comprador, o responsável por passivos que aconteçam pós-data de fechamento. Então, para o vendedor, quando ele vende 100% da empresa, para ele é super importante de que a cláusula de indenização tenha sido escrita de uma forma que funcione na prática. Por exemplo, o prazo de notificação que a compradora deve notificar o vendedor sobre uma contingência nova que apareça após a data do fechamento, mais que o fato gerador tenha acontecido antes. Esse prazo precisa ser um prazo suficiente para que o vendedor consiga passar o processo para o advogado dele e o advogado dele conseguir fazer uma boa defesa. E essa boa defesa seja apresentada a juízo no prazo determinado. Já para o comprador, e aqui a gente destaca o comprador que costuma fazer série de aquisições, né, que costuma fazer muitas aquisições, para ele, a cláusula de indenização, normalmente, para ele é importante que essa cláusula seja mais padronizada. Então, por exemplo, esse exemplo que a gente deu aí do prazo de notificação para o vendedor, esse prazo, para ele é importante que em todos os contratos de compra e venda que ele fez, que seja o mesmo prazo, porque aí ele não precisa, para ele é mais fácil de fazer a gestão desses processos que surgirem de uma maneira mais fácil. Então, essa cláusula, para ela ser mais aplicável, para ele é melhor que seja padronizada. Outra coisa que a gente destaca, mas é um pouco mais procedimental de um desafio, é o cumprimento de prazo de registro de documentos. Registro de alteração de contrato social, registro de documentos que foram para garantias de determinadas obrigações do contrato de compra e venda. Normalmente são feitas algumas garantias, né? Por exemplo, para pagamento do preço de aquisição de uma transação de M&A, são oferecidas garantias do comprador para o vendedor, ou também tem para algumas garantias de passivos que tiverem na empresa, também são oferecidas algumas garantias do vendedor para o comprador. É muito comum que essas garantias elas precisem ser registradas, como, por exemplo, a hipoteca de um imóvel. Ela normalmente tem que ser averbada no cartório em que a matrícula desse imóvel está registrada. Então, essa hipoteca, essa garantia, ela tem que ser averbada. E no prazo, o contrato de compra e venda estabelece normalmente prazo para cumprimento dessa obrigação. Então, é muito importante que tanto quem oferece a garantia cumpra esse prazo determinado no contrato. E que, obviamente, também sejam cumpridos os outros prazos de registro, como o registro de uma alteração contratual na junta comercial e as atualizações cadastrais, com a mudança de sócios, mudança de administradores. Bom, uma forma de organização que a gente sugere para os nossos clientes, tanto para quando vendedor quanto para comprador, é que essas obrigações pós-fechamento elas sejam listadas por meio de um checklist, de uma forma de organização bem prática. Então, que se liste todas essas obrigações e que tenha lá um status, se foi cumprida, se não foi cumprida. E aí, porque, na verdade, as cláusulas de contrato de compra e venda, elas estabelecem algumas penalidades se essas obrigações não forem cumpridas. Então, é muito importante que alguém esteja sempre coordenando, verificando se essas obrigações forem cumpridas efetivamente. Bom, agora eu vou passar um pouco para a Carla, que ela vai falar mais um pouquinho com vocês. Obrigada, Jéssica. Bom, uma outra cláusula, né, que é bastante importante, que a gente vê que de volta e meia dá bastante discussão, é a cláusula de earn-out, né? O que é o earn-out? Earn-out é a possibilidade de um preço adicional, né? Esse preço vinculado ao atingimento de determinadas metas, né? Metas vinculadas a faturamento, ao atingimento de lucro, enfim, de algumas métricas de performance. E essas cláusulas de earn-out, às vezes, elas têm umas fórmulas que só quem participou da operação consegue entender, né? Então, esse é um primeiro ponto. Assim, a gente tem uma fórmula que uma pessoa que daqui a 3 anos vai pegar esse contrato
e consiga entender o que é esse earnout, como é que ele vai ser medido, quais são os componentes dessa fórmula, como é que é feito esse cálculo, e não simplesmente quem participou da operação, né? Então, ter uma fórmula aí clara, uma forma que qualquer um consiga entender. No limite, se esse contrato tiver que ir para uma arbitragem, assim, é uma coisa que ninguém quer que aconteça, justamente para não ter que ir para uma arbitragem, que essa cláusula seja da forma mais clara possível. E também algumas condutas, né? Por exemplo, para que tenha um alinhamento de interesses. Então, para que se atinja esse earnout, você pode ter uma mudança de política de práticas comerciais, pode ter desconto nos produtos da companhia, isso pode ser feito, não pode, em que condições que pode ser feito, quais são as práticas que podem ser conduzidas ou não. Então, assim, é muito importante que essas limitações, que essas diretrizes, que isso esteja previsto no contrato, para que no dia seguinte não haja uma discussão sobre o cálculo do earnout, se o earnout é devido ou se ele não é devido, porque é uma cláusula que costuma ser desafiadora. Bom, e finalizando aqui, a gente citaria uma outra cláusula que também costuma ser um desafio, que é a cláusula de não compete, né, de não concorrência. Essa cláusula estabelece, né, que os vendedores, eles não vão poder, por um determinado período, né, períodos geralmente longos, 3 a 5 anos, não vão poder atuar numa determinada localização geográfica com atividades que compitam com os negócios da sociedade, né, que foi vendida, ou até mesmo com os negócios da compradora. E o que é importante nesse tipo de cláusula? Definir quais são essas atividades. A gente vê contratos que falam de forma muito genérica. Não podem competir com atividades da sociedade, com atividades da compradora nesta data. Que atividades são essas? É importante que o contrato relacione, que o contrato detalhe, porque tem atividades que são as atividades principais, mas tem as atividades secundárias também. Então, é muito importante que essas atividades elas estejam bem detalhadas, elas estejam explícitas. Outro ponto importante é, se o vendedor sabe que ele já quer fazer algum outro negócio que possa ter algum caráter de dúvida se aquilo compete ou não compete com a sociedade, já excepcionar isso no contrato, já deixar isso como uma cláusula de exceção, para que depois, amanhã, não tenha discussão se está violando a cláusula de não concorrência ou não. Então, assim, a gente acha que esses pontos, né, fazendo aqui um pequeno resumo, né, então, a integração, o vendedor que fica na operação, a cláusula de contingências, essas obrigações pós-closing de registro, de alterações cadastrais, a cláusula de earnout, a cláusula de não concorrência, a gente acha que são as cláusulas que, na prática, a gente vê, assim, os maiores desafios no pós-closing. Vários desses desafios eles conseguem ser pelo menos mitigados com um contrato bem escrito, com um contrato claro, um contrato que no dia seguinte vai ser testado, né? E aí é que a gente vai ver se o contrato realmente atende ao que as partes combinaram. Essa foi mais uma edição do Faz Mais Simples. Espero que vocês tenham gostado e esperamos encontrar vocês em novas edições e novas oportunidades. Boa noite, obrigada pela presença. Obrigada.